E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Como é que está a existência de vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém do Pará, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Piauí, Espírito Santo, no Pará, na Amazônia, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ou outras cidades mineiras, nesse Brasilzão de meu Deus aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Agradecendo você também que mora fora do Brasil, brasileiros aí espalhados nesse mundão de Deus, nesse momento, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, brasileiros aí espalhados aí pelas Américas, nos Estados Unidos, na Nicarágua, em Cuba, né? Se o nosso conteúdo chegar em Cuba, muito obrigado nos Estados Unidos, Canadá, fora das Américas, se estiver em Portugal nesse momento, brasileiro aí em Portugal, brasileiro ou português assistindo esse vídeo, muito obrigado. Você que está na França, você que está em Paris ou outras cidades francesas, você que está na Suécia, você que está na Alemanha, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Se estiver na Irlanda, estiver fora da Europa, estiver na Rússia, estiver no Japão, estiver na Austrália, Nova Zelândia, brasileiros aí espalhados nesse mundo aí, brasileiros espalhados nesse mundo, se estiver no Timor-Leste, olha, se o nosso conteúdo chegar aí no Timor-Leste, muito obrigado, brasileiros aí, ou timorenses, né, muito obrigado mesmo aí, você que está aí no Cazaquistão, onde tiver, muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, que está fazendo 5 anos hoje, muito obrigado mesmo, agradecendo a Deus, né, por nos sustentar nesses 5 longuíssimos anos, fazendo 5 anos hoje. Muito obrigado mesmo a Deus. Obrigado a Deus por nos sustentar, nos dar força para a gente estar aqui, né? Por longuíssimos 5 anos fazendo vídeo, trazendo conteúdo aqui para o canal Paulo Dharma 1970. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a mim e abençoe também a sua família. Onde você estiver nesse mundão de Deus aí, que Deus abençoe a mim e abençoe também a sua família. Deus nos sustente, que Deus é a nossa força e a nossa fortaleza, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Beleza? Beleza? 5 anos, gente, 5 anos. É tempo pra caramba, né? É muito tempo. Hoje eu vou trazer justamente aqui Dostoiévski, mais uma vez aqui pro canal, né? Ano passado, nos 4 anos, eu trouxe aqui os Irmãos Karamazov. Hoje eu vou trazer aqui o Idiota do Dostoiévski, né? Mas a gente está aqui feliz da vida mais uma vez, mais uma vez, né? Tantos e tantos vídeos nesses longuíssimos 5 anos, beleza? Pedindo para você curtir o vídeo, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, se você quiser ajudar o canal, um presente de aniversário, né? Presente de aniversário nesses 5 anos. Tá aqui, ó, 988-290-767-91, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, beleza? 988-290-767-91. E se você também quiser comprar algum dos livros que eu vou mostrar aqui no canal, algum desses livros aqui, entra aí na Amazon, beleza? Vou deixar o link aí na descrição, tá? Vou deixar o link aí na descrição, entra aí na Amazon e compra o livro que você quiser. Se você quiser comprar qualquer coisa, você usa o meu link aí, você ajuda o canal, beleza? Beleza, beleza, beleza? Ó, qualquer livro aqui que eu mostrar aqui, vai ter aí na Amazon, aí você pode comprar e você ajuda o canal Paulo Dharma 1970, beleza? Tranquilo? Link aí embaixo na descrição, tranquilo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, a gente volta aqui em 10 segundos. Só vou ali pegar minha água, vai passar aqui a vinheta do canal rapidinho, da vinheta dos 5 anos, e a gente volta aqui rapidinho, não sai daí, viu? Beleza? Tranquilo? Valeu, até já já! E aí, voltei, beleza? Deixa eu beber aqui minha água para dar aqui um reforço na garganta. Seguinte, 5 anos do canal Paulo Dharma, 5 anos. Ano passado, como eu já disse aqui na abertura, né? Ano passado eu tinha trazido aqui para o canal, trouxe aqui para o canal os Irmãos Karamazov. E o Dostoiévski, que já é parceiro aqui do canal, né? Já veio aqui várias vezes aqui, já deu aqui o ar da graça aqui várias vezes aqui, não é uma, nem duas, nem três, né? E todo ano, pelo menos um livro do Dostoiévski que eu quero trazer aqui pro canal. E dessa vez eu vim trazer O Idiota,
né? O Idiota, romance de 1868. Este aqui, ó, dessa edição que eu tenho da Nova Aguilar, José Aguilar, da José Aguilar, da década de 60. Eu sou bem raiz, né? Eu sou bem raiz. Tem umas edições mais novas aí, com traduções mais novas, mas eu continuo firme e forte com a minha edição aqui do Dostoiévski, do Idiota, da José Aguilar. Mas assim, para reforço, para não ficar só no livro, só na edição antiga, eu justamente também trouxe aqui para leitura, né? Eu fiz uma leitura pulando, né, com a edição do José Aguilar, também com a edição mais recente. Eu não gosto muito daquela edição do Paulo Bezerra, da 34. Eu tenho um certo problema com o Paulo Bezerra, eu não gosto dele. Não gosto da questão ideológica dele misturada. Então, eu já tinha feito aquele livro lá, Os Demônios, do Dostoiévski, e a tradução dele, eu sei que existe a tradução dele, né, que é provavelmente a mais popular do Brasil, do Paulo Bezerra, é a mais popular do Brasil, ela é mais usada, ela é usada nos vídeos de resenha que eu já vi aí nos canais, nos co-irmãos aí da internet, né, do próprio Idiota. Eu vi que as pessoas elas costumam, né, usar o Paulo Bezerra, mas eu tô fugindo dele. Embora digam todas as. Você coloca aí até nesse negócio de pesquisas aí da IA, do Twitter, etc, inteligência artificial. O pessoal costuma dizer que o Paulo Bezerra é a melhor tradução que tem no Brasil atualmente. Eu prefiro pular nessa parte. Não ter esse. Não pegar o Paulo Bezerra e justamente aqui, ó. Tô aqui com a Penguin Companhia, né? Clássicos, Dostoiévski, o Idiota, tá vendo? Eu fiz leitura dessa edição com essa outra aqui da Aguilar. Deixa eu até pegar aqui a tradução de quem foi aqui, ó, do Rubens Figueiredo, tá vendo? O Idiota, da Companhia das Letras. Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei o Idiota e peguei a versão antiga, então eu fiz essa mescla dos dois, tá vendo? Fiz essa mescla dos dois e estou satisfeito, tá beleza? Não vi grandes problemas. Justamente a edição mais recente dessa da Penguin, né, da Companhia das Letras, os clássicos, e essa edição que eu tenho aqui, da coleção completa dos Dostoiévski que eu tenho, né, que eu não vou desprezar, não vou dispensar essa coleção, embora ela não seja considerada das melhores traduções. Ela é antiga, ela que trouxe a primeira. Isso aqui é a primeira tradução completa para o Brasil, lá nos anos 60, e eu fiz aqui, já fiz vídeos aqui, acho que são os 4 Dostoiévskis que eu fiz aqui, e as 4 eu trouxe aqui justamente esse material da José Aguilar. E assim, fazendo uma mescla com outra tradução mais recente, menos do Paulo Bezerra, que o Paulo Bezerra não dá. Beleza? Tranquilo? Beleza? Seguinte, temos aqui, né, ó, nosso queridíssimo Dostoiévski, aqui, ó, a biografia do José Frank. Isso aqui um dia eu ainda vou trazer aqui para o canal, mas deixa eu pegar a maioria dos textos do Dostoiévski, aí eu já li metade dessa biografia, mas eu prefiro esperar, né? Eu prefiro esperar para mais algum tempo para poder trazer aqui a biografia completa. Isso vai levar algum tempo, porque eu ainda ano que vem provavelmente ler mais um texto do Dostoiévski. Isso deve levar mais um tempo. Eu li o Idiota, já meio que já fechei já dei um passo para isso, porque eu considerava esse texto. Eu tinha assistido o filme do Kurosawa, tá aí vendo o cartaz, né? Eu assisti o filme do Kurosawa para dar uma ideia do que eu iria encontrar com o Idiota do Dostoiévski. O Kurosawa fez um filme que é quase fiel ao livro. Ele, obviamente, vai transpor a ação lá para o Japão, vai pegar, né, os personagens principais lá, vai pegar o Mishkin, o príncipe Mishkin, vai pegar a Natácia Filipovna, vai pegar o Parfion Rogojin, a Aglaya e tantos outros personagens, e vai colocar outros nomes. Você que tiver curiosidade e se tiver aí no seu canal de streaming favorito, se você encontrar esse clássico, o Idiota do Kurosawa, assista, vale a pena, o filme é muito bom, tá? O filme é muito bom, ele é de 1951 e ele foi melhorado.
ele foi melhorado porque por conta da censura, talvez japonesa, lá em 1951, ele foi melhorado a partir dos anos 60, então a versão que você vai encontrar aí pode ser a de 1951 ou a da década de 60. Mas vai estar lá o Toshiro Mifune fazendo o papel do Parfion Rogojin, tranquilo, beleza? O Toshiro Mifune era o ator favorito do Kurosawa, você vai encontrar ele lá de boa. Se você não conhece Kurosawa, é uma boa você pegar justamente aquilo que o Kurosawa já tinha feito e foi fazer depois com o próprio Shakespeare, né, com o Han. Aqui, ó, você está vendo o Dostoiévski, ele vai pegar o Han, o Trono Manchado de Sangue, vai trazer também Shakespeare para o Japão. Isso não é algo que fosse incomum. Ele fez com Dostoiévski e fez com Shakespeare. Então vale a pena você conhecer este filme do Kurosawa, que eu assisti há muitos anos atrás. Depois eu revi para poder, quando eu estava lendo o livro, eu revi e vi que com algumas diferenças ele faz uma limpa, porque se você pegar o próprio texto, se você pegar o texto do Dostoiévski para filme, ia ficar ali umas 5 horas de filme, se fosse o caso, né? Aí temos aí, ó, tá vendo? Aí o Príncipe Mishkin, tá vendo? Príncipe Mishkin aqui, ó, nesse desenho. O que é que vamos ter aqui? Nós vamos ter uma ação que se passa provavelmente no ano de 1869. Nós estamos aí por volta de 1868, 1869, é a mesma época que o Dostoiévski ele publicou o livro, né? É basicamente, você vai perceber lendo o texto que a ação se vai passar justamente depois de 1860, quando os servos russos já foram emancipados, tem a tecnologia, né? Tem tudo ali, a história vai levar a crer, né, que se passa no ano de 1869. Coisa que é comum nos livros do Dostoiévski, ele geralmente ele é bem contemporâneo, né, o momento em que ele está vivendo, que ele está escrevendo o livro, que vai ser publicado. Então as ações, tudo ali, vai ter o niilismo, vai ter tudo aquilo que estava ambientando a Rússia em 1860, por volta de 1860, vai estar tudo ali. Entendeu? Você não vai ter surpresas. Não é assim, a ação não é 1840, 1850, 1830, não. 1869, básico. Quem fizer um mergulho, uma imersão no texto, vai perceber que ela é bem contemporânea ao próprio Dostoiévski, aquele momento dele ali de 1869. Nós vamos ter que a ação do livro, ela dura mais ou menos cerca de 9 meses. Ela vai ter cerca de 9 meses. Vai ter isso também vai ficar bem claro no texto, né? Você vai ver que com a narrativa dividida em 2 partes principais, parte 1 e parte 2 vai ter um período relativamente curto, algumas semanas ou poucos meses da chegada do príncipe até o desenvolvimento do triângulo amoroso com a Anastácia Filipovna e o Gania, que é irmão da Aglaia, entendeu? Aí depois você vai ter todo esse processo, né? Vai ter todo esse processo ocorrendo em pouquíssimas semanas, né? Curtas semanas ou poucos meses ali que vai ter essa ação da história. Você vai ver ali na parte 3 e 4 vai ter um salto temporal. Esse salto temporal ele vai levar cerca de 6 meses. A ação vai levar cerca de 6 meses. Vai ser assim, o Michigan, o Mishkin, ele vai estar logo de cara, assim, você vai ver ele vai estar no trem, né, no começo do livro ele vai estar no trem, e ele vai encontrar no trem, a figura que ele vai encontrar no trem quando ele está saindo de São Petersburgo, vai ser justamente o figurinha lá, o Parfion Rogojin, que é, como eu falei no filme, ele é o Toshiro Mifune, viu? Se você tiver a curiosidade de assistir o filme, ele é o Toshiro Mifune, ele vai no livro ele vai assim, você vai perceber ele de cara, e ele vai permear assim a ação do livro junto com o Mishkin por muito tempo, ele vai ter até uma certa parceria com essa Anastácia Filipovna. O que é que nós temos no livro? Nós vamos ter assim, se você pegar no geral, se você pegar o Madame Bovary, pegar o
Aqui, ó. A Dama das Camélias. Tá vendo? Pegar a Dama das Camélias, ó, Madame Bovary, a Dama das Camélias, e você juntar, bater no liquidificador com o Dom Quixote, nós vamos ter o Idiota. Tá vendo? São essas três forças que regem o livro. O Dostoiévski, ele era fã do Flaubert e era fã do romance A Dama das Camélias. É algo assim muito forte, entendeu? Se você, eu tenho Dama das Camélias no canal, se você não leu o livro, dá uma conferida na resenha, tá? Eu vou deixar aí nos cards, tanto ou aqui embaixo ou no final do vídeo, lá, Dama das Camélias, dá uma olhada. Então, se você bater no liquidificador, se você jogar esses três materiais, vai dar o Idiota do Dostoiévski, entendeu? É aquela piada do macaco, que se deixar o macaco numa máquina de escrever durante 1000 anos, uma hora vai sair um romance, né? Uma hora vai sair um romance, mas aí não vai ser bem isso. Mas se você juntar esses três livros, certeza que você vai ter o Idiota do Dostoiévski. O que nós temos? Nós temos esse príncipe Lev Mishkin. Ele tá chegando, ele tá no trem, ele tá chegando justamente nessa cidade, né, de Pavlovsk. Ele tá vindo da Suíça, onde ele estava fazendo um tratamento. Ele viveu lá bastante tempo. Ele estava fazendo um tratamento assim porque ele é sendo considerado um homem adoentado mentalmente. Ele é considerado doente mentalmente, e depois desse tratamento, ele está voltando para a Rússia. E ele tem uns pensamentos bem interessantes com relação ao ser humano. O Dostoiévski, nesse romance, ele quis colocar a visão de cristianismo dele e a visão dele sobre o homem, sobre existir a ideia de um homem bom, né? Assim como houve Cristo, o nosso Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar dos pecados, o Dostoiévski, ele tinha uma ideia de que assim como houve Jesus Cristo, o nosso sagrado Cristo, ele podia também um homem estar nesse mundo e ser considerado um homem bom, um homem cristão na sua mais profunda essência. O verdadeiro cristianismo. Um cristão verdadeiro. Não esse cristão que tem por aí apegado a bens materiais, apegado a dinheiro. Não. Era um homem bom, capaz de boas ações, de não estar mergulhado no pântano da miséria humana, na miséria, no roubo, no falar do outro, a inveja. Não, um homem profundamente bom. Esse Lev Mishkin. Inclusive aqui o Joseph Frank aqui, ele vai começar dizendo aqui, ó, exatamente sobre esse idiota, exatamente isso aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui. Em carta para um correspondente, escrita mais de 10 anos depois de terminar O Idiota, Dostoiévski observa: todos aqueles que falaram se tratar de minha melhor obra, todos aqueles que falaram se tratar de minha melhor obra, tem algo especial em sua formação mental que sempre me surpreendeu e me agradou. Todos aqueles que falaram se tratar de minha melhor obra, tem algo especial em sua formação mental que me surpreendeu e me agradou. Olha ele aqui, ó. O Idiota é a mais pessoal de todos os seus principais romances, o livro que encarna suas convicções mais íntimas, acalentadas e sagradas. Ele deve ter sentido que os leitores que se comoveram com essa obra constituem um seleto grupo de almas gêmeas com as quais poderia se comunicar de verdade. É somente em O Idiota que Dostoiévski inclui um relato de sua provação diante do pelotão de fuzilamento, uma experiência que lhe dera uma nova apreensão da vida, e o príncipe Mishkin se esforça para trazer essa revelação ao mundo atolado na indolência material cotidiana. O príncipe Mishkin se aproxima da personificação mais extremada do ideal cristão de amor que a humanidade, em sua forma atual, pode alcançar, mas ele está dividido pelo conflito entre os imperativos contraditórios de suas aspirações apocalípticas e suas limitações terrenas. Só para lembrar que o príncipe Mishkin, ele é epilético, como o Dostoiévski foi. E sempre que ele tinha
um aborrecimento extremo. O Mishkin, ele tinha um ataque de epilepsia e começava a se debater, cair duro, ficar... e assim, e só perceber o que aconteceu com ele no outro dia. No outro dia. Entendeu? Então ele encontra com esse Parfion Rogojin no trem, e ele chega justamente nessa Pavlovsky. Ele estava, como eu falei, estava tratando de problemas da mente na Suíça e também da epilepsia também. Ele chega nessa Pavlovsky e ele vai entrar em contato com a família, né? A família Iepatin. Essa família Iepatin é a Aglaya Iepatin, o general Iepatin, a esposa, né? A esposa do Iepatin. Ainda tem o Kolya também, que é irmão, o Gania, que é um sujeito que está prometido, que é apaixonado pela Anastasia e que quer casar com ela. Então ele tem esse triângulo, né? Vai ter, como eu falei, esse triângulo amoroso aí com esse Mishkin. Então ele chega nesse local, que são os parentes dele, são os parentes mais afastados dele, coisas desse tipo, e ele começa a conviver com esse povo. E nesse primeiro momento, nessa primeira parte do livro, ele está muito, muito bem com ele mesmo. Ele está quase um Buda, para dizer assim. Ele está quase um Buda, iluminado. Ele vem da Suíça iluminado, cheio de boas intenções, bons conselhos. Ele é algo assim que as pessoas o chamam de o idiota, mas elas o respeitam, mas consideram ele por conta da própria doença, e as pessoas sabem que ele é epilético, né? E consideram ele o idiota, mas o respeito, assim, o que ele fala, né? As histórias que ele conta. Tem casos aqui extraordinários nesse livro. Eu vou até ler algumas coisas aqui, situações assim, extraordinárias que ele viu, que ele presenciou, a própria ideia do fuzilamento dele, que ele viu o fuzilamento de outros, morte de outros, e como isso o abalou, né? Como isso o abalou, trouxe ele mais para perto da humanidade, do humano, o sagrado também, esse contato dele com Deus, com Cristo, entendeu? Isso dentro desse processo da qual ele está inserido ali, nessa Pavlovsky, nessa cidade de Pavlovsky, ele tá assim, primeiro momento ele tá embevecido, né, por voltar ali a tal da Pavlovsky, tá nessa cidade. Ele vai ter o primeiro contato com essa Nastassia Filipovna, que é uma acompanhante, como ela dizia assim, era uma mulher daquelas que viviam ali, que faziam acompanhamento, era uma cortesã, né? Era uma cortesã, como vimos ali na Dama das Camélias, que ela é uma cortesã, essa Nastassia, e o Mishkin, ele se apaixona por ela. Ele acha ela uma criatura extraordinária, linda demais, extraordinária. É como se fosse Cristo e Maria Madalena, guardando as devidas proporções, tá? Guardadas as devidas proporções, ele se apaixona profundamente por essa Nastassia, como nós vimos lá no Dama das Camélias, e nesse princípio, ela tá ali, ela tá dando uma festa, ele tinha uma foto dela, ele vai para o local onde ela tá morando, ela tá dando uma festa, para recebendo lá uma fortuna para poder para escolher um homem que fosse casar com ela, e ele chega nessa festa, ele é um homem simples, as vestimentas simples, básicas, diante todos aqueles homens ali ao redor, aquelas conversas, aqueles papos furados, todo aquele papo furado. E ele chega naquele local, ele é apresentado a Nastassia, ela o convida para entrar, ele entra ali, fica ali observando as conversas do pessoal, e ela tem uma cena que é fabulosa, que ela recebe uma grana de um pretendente, uma grana muito alta de um pretendente, e aí ela começa, cada um chega, ela tinha feito uma rifa, uma espécie de uma rifa,
para ver quem chegasse com o dinheiro mais alto, ela se casaria com esse cara, com esse sujeito. E o nosso queridíssimo Mishkin não chega com nada. Ele tá com a mão na frente e outra atrás. Só depois que ele vai receber uma herança, que um parente dele morreu, que aí ele vai ficar razoavelmente rico. Ele vai ficar razoavelmente rico. Mas nesse momento ele não tem nada. A Anastácia Filipovna, ela fica encantada com o Mishkin e pergunta a ele se por um acaso ela deveria casar ou não. Ela deveria casar ou não com os participantes ali. E o Mishkin, ele estava totalmente assim, bem embevecido, né, de encontrar essa mulher, e ela pede conselho a ele. Ela pede conselho a ele se por um acaso seria interessante ela fazer esse casamento por dinheiro, né? Por dinheiro. Ele diz que não. Ele vira para ela e fala: ó, eu recomendaria a você não fazer isso. Eu recomendaria você a não fazer isso. Não é algo que eu recomendasse. Sabe o que ela faz? Ela pega então o dinheiro que tá o dinheiro de um dos pretendentes, o dinheiro mais alto ali dos pretendentes, tá enrolado num papel jornal, e ela joga no fogo. Olha a cena aqui, ó. Vendo? Da cena aqui listrada aqui, ó, no livro. Ela joga exatamente o dinheiro no fogo, para simbolizar que ela estava realmente embevecida pelas palavras do Mishkin. Entendeu? E aí os caras ficam loucos, né? Ele vai tirar o dinheiro do fogo. Ficam loucos. Sai daí, afasta-se todos. Ganha, porque está aí quieto. Não tens vergonha, arrasta-te. Aí está a tua sorte. Ela joga o dinheiro no fogo. Ela joga esse dinheiro no fogo. Ele não chega a queimar, tá? Ele não chega a queimar, mas isso causa comoção entre os participantes. Ela acaba depois pegando o dinheiro de volta. Mas acaba não casando com ninguém. E ela acaba marcando uma espécie de casamento. Ela gosta tanto do Mishkin que ela acaba pretendendo se casar com o Mishkin, mas acaba isso não acontecendo. Não acontece esse casamento. E por conta disso, o Mishkin ele vai acabar se aproximando da Aglaya e Epatin, que eles acabam tendo uma espécie de covescote, não vou dizer um romance, mas por conta da ideia da Anastácia não ficar com ele, tem guarda lembranças assim para mim, lá de novo, né, do grande mestre da escrita russa do século XIX, que é o Pushkin, entendeu? O Yevgeny Onegin, esse poema tá aqui também. A Anastácia vira as costas pro Mishkin e vai embora, e ele acaba se envolvendo com essa Aglaya. Eles têm uma amizade, mas ela o tempo todo tá virando as costas para ele. Nós temos que reparar que nesse momento do romance, né, nós vamos ter a parte 1, que é o príncipe Mishkin. Ele vai retornando à Rússia após anos de tratamento na Suíça por epilepsia e problemas mentais. No trem ele conhece o Rogojin, um homem misterioso e apaixonado por Nastassia Filipovna, uma mulher de passado conturbado. O Mishkin vai à casa dos Iepashin, uma família da nobreza decadente. Ele se aproxima da filha mais jovem, Aglaya, e acaba também envolvido emocionalmente com Nastassia. Mas, como eu disse, a Nastassia vai virar as costas para ele. Olha só, uma das frases que você vai ver na primeira parte do livro vai ser essa: a beleza salvará o mundo. Frase emblemática dita por Mishkin nessa parte, sinalizando sua filosofia de vida. Então nós vamos ter esse desenvolvimento dessa história. Deixa eu pegar aqui uma parte do texto aqui dessa primeira parte, uma parte do texto, né, para nós aqui termos uma noção, né, do livro aqui nesse primeiro momento, nessa parte 1. Olha só. Este último e feliz pensamento já o li em minha crestomatia, quando tinha 12 anos, disse Aglaya. Tudo isso é filosofia, observou Alexandra. O senhor é um filósofo e veio ensinar-nos. Pode ser que tenha razão, sorriu o príncipe, o Mishkin.
Mishkin. Sou efetivamente um filósofo e quem sabe se, na realidade, terei alguma ideia a ensinar. Pode ser que sim, poderia muito bem ser. E sua filosofia é exatamente a mesma de Evlampia Nikolaevna? Voltou a sentir Aglaya. Essa viúva de um funcionário que vem ver-nos na qualidade de parasita. Para ela, todo o segredo da vida está na barateza. Tudo para ela consiste em falar de como se pode viver mais barato e de mencionar copex. E repare bem, a vadiona tem dinheiro. Pois a mesma coisa ocorre com a enorme vida de presídio a que o senhor se refere e talvez também com seus 4 anos de felicidade na aldeia pela qual renunciou o senhor à sua cidade de Nápoles, ao que parece com vantagem. Se bem que essa felicidade não vale senão alguns copex. A respeito da vida no presídio, pode não se estar de acordo, disse o príncipe. Ouvi falar de um homem que passou 12 anos no presídio. Era um dos enfermos que estavam em tratamento com meu professor. Davam-lhes ataques, sofria acessos de intranquilidade. Chorava e uma vez tentou suicidar-se. Sua vida no presídio havia sido muito triste, assegure-lhe, mas não sem dúvida do valor de alguns copex. E não obstante, todas as suas amizades se reduziam a uma aranha e a um arbusto que crescia ao pé de seu postigo. Mas será melhor que lhe conte o encontro que tive o ano passado com outro indivíduo. Passara por uma circunstância muito estranha, estranha no sentido de que uma casualidade como essa raras vezes se produz. O referido indivíduo tinha sido conduzido juntamente com outros ao cadafalso e lhe haviam lido a sentença condenando-o à morte. Fuzilamento por delito político. 20 minutos depois, deram-lhe também um decreto de indulto, condenando-o a outra espécie de castigo. Mas no intervalo entre ambas as leituras, 20 minutos ou, quando menos, um quarto de hora, teve nosso homem a convicção absoluta de que haveria de morrer dentro de poucos minutos. Gostava eu muito de ouvi-lo evocar suas impressões de então, e muitas vezes insistia para que mais referisse de novo. Relembrava tudo com clareza perfeita e afirmava que jamais esqueceria nada daqueles instantes. A 20 passos do cadafalso, em redor do qual apinhava-se o público e a tropa, tinham erguido 3 postes, pois eram vários os réus. Conduziram-os aos postes os 3 primeiros, amarraram-nos, vestiram-lhe a alva, uns longos sacos brancos, e vedaram-lhe os olhos com lenços brancos para que não visse os fuzis. Depois, diante de cada poste, mandaram formar um pelotão de alguns soldados. Meu amigo era o 8º no turno, de modo que lhe tocava seguir para o poste na 3ª turma. Um padre ia-lhes apresentando a todos sucessivamente uma cruz. Chegou o momento em que não lhe restavam senão 5 minutos de vida. Contava ele que aqueles 5 minutos tinham-lhe parecido um espaço de tempo infinito, uma riqueza enorme. Parecia-lhe que naqueles 5 minutos tinha gasto tanta quantidade de vida que nem sequer pensava em seu último momento e continuava adotando diferentes determinações. Descontava o tempo necessário para despedir-se de seus camaradas, destinando a isso 2 minutos e outros 2 minutos para pensar pela derradeira vez em si mesmo e o restante do tempo para espalhar a vista em torno de si. Lembrava-se perfeitamente de que havia feito precisamente essas 3 partilhas e precisamente desse modo. Ia morrer aos 27 anos, sadio e forte. Ao despedir-se dos companheiros, lembrava-se de ter feito a um deles uma pergunta totalmente significante e que aguardou com muito interesse a resposta. Depois de ter se despedido de seus camaradas, achou-se dono daqueles 2 minutos que havia destinado a pensar em suas coisas. Sabia de antemão em que havia de pensar. Toda a sua ânsia era imaginar com a maior rapidez e clareza possíveis como haveria de ser aquilo. Que ele, naquele instante, existisse e vivesse, e ao fim de 3 minutos tivesse de ser já outra coisa, alguém ou algo diferente. O quê? E onde? Tudo isso pensava ele resolvê-lo naqueles 2 minutos. Não longe dali havia uma igreja, e o telhado da dourada cúpula refugia ao sol radiante. Recordava ter-se ficado a mirar com suma atenção aquela cúpula e os raios de sol que nela cintilavam. Não podia apartar os olhos daqueles raios de sol,
Parecia-lhes que aqueles pequenos raios de sol fossem para ele uma nova natureza, e como se dentro de 3 minutos fosse fundir-se com eles. A ignorância e o horror daquela coisa nova com que dali a um momento iria defrontar-se eram espantosos, mas assegurava o homem que em todo aquele momento não tinha havido nada de mais terrível para ele que este contínuo pensamento. E se não tivesse de morrer? E se voltasse à vida? Que eternidade! E tudo isso seria meu. Então converteria eu cada minuto num século, não perderia nada, pediria contas a cada minuto, não gastaria nem um sol em vão. Dizia que este pensamento chegou a inspirar de tal raiva, finalmente, que a única coisa que queria era que o fuzilasse quanto antes. O príncipe fez de repente uma pausa. Todos aguardavam que continuasse e formulasse uma conclusão. Acabou? Perguntou-lhe Aglaia. É claro, acabei, disse o príncipe, rompendo sua momentânea abstração. Mas com que intenção nos contou o senhor isso? Ora, com nenhuma, porque me veio a memória, por falar. Ai, ai, deixa eu ver se tem mais alguma outra nessa primeira parte aqui. Ai, ai. Essa é algo assim. E aí o Mishkin, ele, por conta desse, ele vai ter essa iluminação, né? Ele vai passar por esses processos de iluminação e tal. Mas esse processo de iluminação vai durar pouco, porque o convívio com esse pessoal, ele vai se desgastando com o convívio com esse pessoal. Ele vai se desgastando ao longo do tempo. E ele vai se modificando. O próprio Dostoiévski, o personagem, ele vai se modificando nesse meio tempo. Ele, esse olhar idílico dele vai durar a primeira parte do livro. Olha só aqui, ó. Olha só mais aqui. Aqui está alguém cujo perdão o senhor devia também pedir, disse Mishkin, apontando para Varia. Não, são todos meus inimigos. Pode estar certo, príncipe, de que tenho feito muitas tentativas. Não há perdão sincero da parte deles, exclamou Gânia, com veemência, dando as costas a Varia. Sim, perdoar-te-ei, disse Varia de súbito. Irás essa noite à casa de Nastassia Filipovna? Sim, irei se o quiseres. Mas julga por ti mesmo, se não é fora de propósito que eu vá agora. Ela não é como parece, bem sabes. Viste como é enigmática. São seus caprichos. E Gânia sorriu maldosamente, que o Gânia é apaixonado por ela. Bem, sei que ela não é o que parece ser, e que tudo não passa de caprichos, mas que tem ela em vista. Além disso, diz-me, Gânia, por que se a tem ela a ti? É verdade que beijou a mão de mamãe. Suponhamos que tenha sido apenas por gracejo, mas bem sabes que, não obstante, esteves a rir de ti todo o tempo. Isso não é compensado pelos 75 mil rublos, meu irmão. Não é mesmo? És ainda capaz de sentimentos nobres. Por isso te falo assim. Ai, toma bem cuidado. Não é possível que isso resulte bem. Depois de dizer isso, Varia, toda agitada, retirou-se rapidamente. Aí tem o senhor. São todos assim, disse Gânia, rindo. Poderão elas imaginar que eu mesmo não saiba? Ora, sei muito mais do que elas pensam. Assim dizendo, Gânia sentou-se no sofá, disposto, evidentemente, a prolongar sua visita. Se o senhor mesmo sabe, perguntou Mishkin, com voz bastante insegura, por que se impõe esse tormento sabendo que no fundo não valem os 75 mil rublos? Não me referi a isso, murmurou Gânia. E a propósito, diga-me o que pensa. Interessa-me conhecer sua opinião. Valem esses tormentos os 75 mil rublos? Na minha opinião, não valem. Oh, bem sabia que o senhor diria isso. E um casamento assim é vergonhoso? Muito vergonhoso. Bem, pois saiba o senhor que vou casar-me com ela e já não há dúvida agora. Não há dúvida agora a esse respeito. Há um momento ainda. Hesitava, mas já não agora. Já agora não. Não me diga nada. Já sei o que quer dizer. Não era o que o senhor imagina, mas que me causa muita admiração sua excessiva credulidade. Por que credulidade? Essa crença em que está de que Nastassia Filipovna vai ser infalivelmente sua esposa e de que já é coisa decidida. E além disso, ainda supondo que assim fosse, iria meter-lhe sem mais nem menos os 75 mil rublos no bolso, embora afinal haja sem dúvida
muitas coisas que ignoro. Gânia aproximou-se novamente de Mishkin. É claro que não sabe o senhor de tudo, exclamou. E além disso, por que haveria eu de acorrentar-me desse jeito? A mim me parece que assim ocorre sempre. Casam-se os homens por dinheiro e o dinheiro fica com a mulher. Já Red Pill lá, já Red Pill em 1869, já Red Pill em 1869, a mim me parece que assim ocorre sempre. Casam-se os homens por dinheiro e o dinheiro fica com a mulher. Não, não, entre nós não há de ser assim. Porque há em meio certas circunstâncias, balbuciou Gânia com inquietação e apreensão. Quanto à resposta dela, já não há motivos para dúvida, acrescentou rapidamente. Em que se funda o senhor para pensar que ela me recusará? Não sei de nada, senão o que tenho visto, Varvara Ardilovna dizia há pouco. Ah, tolice, elas não sabem mais o que dizer. Ela zombava de Rogojin, esteja certo disso. Pude vê-lo, saltava aos olhos. Até há pouco tinha meus receios, mas agora percebo tudo. Ou se baseia o senhor no modo pela qual se portou ela com meus pais e com Vária? E com o senhor também. Bem, talvez, mas tudo não passa de vingança de mulheres e nada mais. Ela é terrivelmente irritável, caprichosa e fátua. Tal como um funcionário que foi preterido na sua promoção. Queria mostrar-se quem era e todo o seu desprezo por eles. E por mim também. Isso é verdade, não o nego. E contudo, casar-se-á comigo. Não tem o senhor ideia dos caprichos de que é capaz o amor próprio de uma criatura. Veja só. Tem-me ela a mim como um velhaco pelo fato de querer casar-me com ela, amante de outro homem, tão somente pelo seu dinheiro, mas não se sabe que mais de um, todavia, enganaria mais vilmente. Ligar-se-ia a ela e possuía a meter-lhe na cabeça ideias liberais e progressistas a respeito da questão feminina. E ela acabaria enfiando-se na armadilha dele como uma linha no fundo de uma agulha. Convencê-la-ia a essa vaidosa imbecil e com tanta facilidade de que se casava com ela unicamente por causa de seu nobre coração e sua infelicidade, quando na realidade se casava apenas pelo seu dinheiro. Não lhe agrado porque não quero dourar as coisas, embora fosse necessário. Mas que faz ela? Não faz o mesmo? Assim, que direito tem ela de desprezar-me e de armar tramas como essa? Porque não me rendo e mostro certo orgulho, mas no fim veremos. Mas a tal ponto a amo o senhor? Amei-a a princípio. Bem, e é bastante. Há mulheres que só servem para amantes e nada mais. Não digo que haja sido minha amante. Se ela se portar calmamente, portar-me-ei calmamente. Mas se mostrar rebelde, abandona-la-ei imediatamente e levarei o dinheiro comigo. Não quero bancar o ridículo. Acima de tudo, não quero que se riam de mim. A mim me parece, por todos os indícios, observou o circunspecto príncipe, que Natasha Filipovna é mulher inteligente. Que necessidade tinha, pressentindo a desgraça que seria isso para ela, de meter-se na armadilha, porque poderia muito bem casar-se com outro. Isso é que me causa espanto. Pois aí é que está a coisa, e que o senhor não sabe de tudo, príncipe. A questão está aí, e além disso, está ela convencida de que a amo com loucura. Juro-lhe, e sabe de uma coisa? Tenho veementes suspeitas de que ela me ama a seu modo, isso é, conhece o senhor o ditado. Quem bem ama, bem castiga. Considerar-me-á durante toda a sua vida como um velhaco, e talvez seja isso que deseje, mas não obstante, ama-me à sua maneira. Está se preparando para tal, é o seu gênio. É uma mulher bem russa, digo-lhe eu, mas tenho de reserva também uma surpresa para ela. Aquela redundou em proveito para mim. Agora já viu e pode estar certa de minha adesão e de que por ela rompo todos os laços. Isso quer dizer que não sou nada tolo, esteja o senhor certo disso. Mas, a propósito, imaginava o senhor que pudesse eu ser tão falador? Talvez, meu caro príncipe, no fim de tudo não faça bem, concedo, mas é precisamente o senhor a primeira pessoa decente com quem me encontro e lanço-me ao senhor. Mas não vá tomar isso de lançar-me ao senhor como um jogo de palavras. Estará o senhor zangado comigo pelo que aconteceu há pouco? É esta a primeira vez em 2 anos que falo com o coração nas mãos. Escasseiam aqui de modo horrível as pessoas decentes. Sabia o senhor? Não há mais honestos do que Pitzin.
Creio que isso lhe causa riso, não? Os tratantes gostam das pessoas honradas. Não sabia o senhor? E como eu, ainda que afinal, que tenho de tratante? Diga-me, o senhor, com toda a consciência, porque todos, a começar por ela, têm-me em conta de tratante. Sabe o senhor uma coisa? É que também eu, à maneira deles e dela, também me tenho em conta de um tratante. Isso sim é que é uma tratantada, uma verdadeira tratantada. Esse Gânia é um sujeito inescrupuloso. Não tem aqui nada de... Aqui, pois, desde agora, jamais terei em conta de um tratante, disse Mishkin. Ainda há pouco, tinham em conta de um consumado malfeitor, mas de repente vem o senhor causar-me uma alegria. E olha só, dar-me uma lição também, a de não julgar temerariamente. Agora veja que não só não se pode ter o senhor em conta de um facínora, como nem mesmo em conta de um homem por demais corrompido. O senhor é, na minha opinião, simplesmente um homem vulgaríssimo, como de costume costumam ser os homens, com a diferença unicamente de ser algo débil de caráter e algo carente de originalidade. Gânia riu sarcasticamente para dentro de si mesmo, mas não disse nada. Viu o príncipe que não lhe agradar a situação, ficou confuso e também guardou silêncio. O Mishkin, ele tem uma facilidade danada de fazer a leitura das pessoas, dos outros. Ele é bem... Ele consegue fazer uma leitura, ver as feições da pessoa, ele tem uma facilidade de fazer e ver a pessoa somente pelo gestual dela. Ele tem uma facilidade muito grande nisso. É um dom isso, né? É um dom. Ele consegue fazer isso muito fácil. Olha só aqui mais uma parte aqui. Olha só aqui, ó. Olha só. O principal é que o senhor tem uma espécie de confiança pueril e uma retidão pouco frequente, diz por fim o príncipe, sabe? Tá vendo? É desse jeito. Ele faz uma leitura muito boa dos outros, só no falar e no gestual, nas expressões, né, faciais. Eu só tenho sabe que só com isso já compensa o senhor muita coisa? Nobre, cavalheirescamente nobre, afirmava contrito Keller. Mas, olhe, príncipe, somente em sonhos, e por assim dizê-lo, por bravata, porque jamais passei as vias de fato. E por quê? Não posso compreendê-lo. Não desespere. Agora já se pode terminantemente afirmar que o senhor me deu plena conta de tudo. Pelo menos parece-me que, ao que me contou, já não há mais nada a acrescentar, não é? Nada? Exclamou Keller com certo pesar. Ó, príncipe, até que ponto compreende o senhor a moda suíça, se assim posso dizer, a natureza humana? Mas é que pode ainda acrescentar-se algo? Exclamou Mishkin com tímido espanto. Mas então, que é que o senhor esperava de mim, Keller? Diga-o, faça o favor. E também por que veio com sua confissão? Do senhor? Que ia esperar? Em primeiro lugar, porque dá gosto ver sua simpleza de espírito. Com o senhor a gente gosta de sentar-se e conversar. Eu pelo menos sei que tenho diante de mim um homem de bem. E em primeiro lugar, em segundo lugar, confundiu-se. Será que queria pedir-me dinheiro? Insinuou o príncipe com muita seriedade e simplicidade, até mesmo com certa timidez. Keller estremeceu rapidamente com o mesmo assombro de antes, fitou o rosto de Mishkin e descarregou um forte murro sobre a mesa. O senhor com essas coisas desconcerta qualquer um. Olhe, príncipe, tem o senhor uma simplicidade de alma, uma inocência como nem na idade de ouro as houve, e de repente, ao mesmo tempo, penetra através do homem como uma flecha, com a mais profunda observação psicológica. Mas permita-me, príncipe, isso requer uma explicação, porque eu estou simplesmente estupefato. Naturalmente, afinal de contas, minha intenção era mesmo pedir-lhe dinheiro, mas o senhor me fez essa pergunta como se não encontrasse nisso nada de repreensível, como se fosse inteiramente lógico. Sim, no senhor teria de ser lógico. E não se indigna? Eu? Por quê? Ouça, príncipe, fiquei aqui esta noite, em primeiro lugar, por minha especial estima ao arcebispo francês Bourladoux. Até às 3 da madrugada estive a saboreá-lo em casa do Libjev. E em segundo lugar, e isso é o mais importante, e me persigo com todas as cruzes, que é a pura verdade, fiquei porque queria, por assim dizer,
fazendo-lhe uma confissão geral, sincera, contribuir para a minha própria edificação. Com este pensamento adormeci às 4 da madrugada, afogado em lágrimas. Crerá o Senhor agora nas palavras de um homem de caráter nobre? Assim que despertei sinceramente cheio de lágrimas interiores, por assim dizer, exteriores, ocorreu-me um pensamento infernal. Por que não pedir-lhe como remate, depois da confissão, algum dinheiro? Aqui mais embaixo, ó. Bem, por que depois disso chamam ao Senhor de idiota? Não tem explicação para isso, exclamou Keller. O príncipe ficou um tanto vermelho. O pregador Bordalowie não teria poupado assim um homem, mas o Senhor poupou-me e julgou-me humanamente. Para castigar-me e para demonstrar que estou comovido, já não quero 150 rublos. O Senhor vai dar-me somente 25, e é bastante. É tudo quanto necessito, pelo menos para umas 2 semanas. Antes de 2 semanas não virei pedir mais dinheiro. Queria dar um presentinho a Agashka, mas não merece. Ó, querido príncipe, que Deus o bendiga. Como eu falei, ele é... As pessoas, elas querem, obviamente, se aproveitar dele, né? Elas querem tirar uma casca. Ele já tem dinheiro. Ele tem dinheiro. E tem um monte de aproveitador ali, um monte de cara tentando dar golpe. É um festival, né? É um festival de golpes. Entendeu? Olha aqui, ó. O senhor é injusto. Ele está deveras sinceramente arrependido. Fez notar finalmente Mishkin. Sim, só vendo esse arrependimento. O mesmo que eu ontem. Sou um vilão. Mas saiba o senhor, tudo isso não passa de palavras. Também no seu caso não eram mais que palavras? Eu acreditava. Bem, só ao Senhor digo a verdade, porque o Senhor vê através da gente. Palavras e fatos, e mentiras e verdade, tudo se dá em mim ao mesmo tempo e com sinceridade absoluta. A verdade e o fato consistem em mim numa contrição sincera. Creia ou não o Senhor, mas juro. E a palavra e a mentira no pensamento infernal e sempre presente de como enganar o homem, de como através das lágrimas fingir arrependimento. Por Deus que é assim. A outro não lhe diria, por-se-ia a rir ou cuspiria em mim. Mas o senhor, príncipe, o senhor julga com humanidade. Ora, isso mesmo, exatamente acaba de dizer-me o outro, exclamou Mishkin, e parece que os dois como que se ufanam disso. O senhor também me maravilha, só que ele é mais sincero, ao passo que o senhor decididamente fez disso uma profissão. Bem, basta, não franza a testa, Liebdiev, que é um alcoólatra. O Liebdiev ele é um funcionário, né, subalterno e bajulador moralmente dúbio, esse Liebdiev. Nem leve a mão ao coração. São cheios de figuras aqui, né? Tem a Lisavieta Prokofievna Ipatin, que é a mãe da Aglaia. Tem o Evgeny Pavlovich Ranovsky, candidato a noivo de Aglaia, educado e superficial, né? São essas figuras. Esse Lebedev, que eu já falei, né? Então, são assim, uma cúria de figuras assim, completamente com ideias aproveitadoras, né? De se aproveitar mesmo, querem se aproveitar. Na parte 2, vamos ver, né? Desenvolve-se um triângulo amoroso entre o Mishkin, Natasha e Rogojin. Mishkin sente compaixão profunda por Natasha, enquanto Rogojin representa o amor obsessivo e destrutivo. Obsessivo e destrutivo. Quer dizer, você vai ter ele nessa história, você vai ter ele o tempo todo ali, né? Ele tá nas festas, ele tá o tempo todo obsessivo. Como ele é apaixonado por essa Anastácia, assim, a própria ideia do Mishkin casar com a Anastácia, para ele é um absurdo. Ao mesmo tempo, a Aglaia se apaixona por Mishkin, mas sente repulsa por sua bondade exagerada. E Mishkin é ridicularizado por muitos, mas também admirado por sua inocência, como eu falei aqui, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem essa inocência dele, né? Que os outros chamam ele de idiota, mas ele, assim, não é idiota. Ele não é idiota, ele é muito sábio. Talvez ele compreenda
mais as coisas do que nós. Olha o texto aqui. Não se inquiete, Lisavieta Prokofievna. Não estou com acessos e não demorarei em retirar-me. Sei que sou naturalmente um doente. Estive doente durante 24 anos, ou mais exatamente, até a idade de 24 anos. Considere-me como ainda doente agora. Retirar-me-ei imediatamente, estejam certos. Não coro. Por que seria isso, não é? Uma coisa estranha é corar por causa de minha doença. Não sou demais na sociedade. Não é por amor próprio que faço essa observação. Refleti bem durante esses 3 dias e concluí que meu dever era prevenir-vos sincera e lealmente na primeira oportunidade. Há certas ideias elevadas de que evitaria falar para não ser alvo da zombaria de todos. O príncipe Tesh, que é outro, né, fez há pouco uma alusão a isso. Não há um gesto meu que não seja insólito, ignoro o senso da medida. Minha linguagem não corresponde aos meus pensamentos e por causa disso os estraga. Não tenho também o direito, além disso sou suspeitoso. Estou convencido de que ninguém pode ofender-me nessa casa e que sou nela estimado mais do que eu mereço. Mas sei, sem possibilidade de dúvida, que 24 anos de doença hão de, por força, deixar traços que é impossível que não se zombe de mim. De tempos em tempos, não é verdade? Ele sabe, né, que as pessoas, ele sabe como é que as pessoas elas tendem a se comportar com relação a essa questão da doença dele, né? E, como eu falei, ele é epilético. Então, e a epilepsia, imagina. A epilepsia ela sempre foi vista como algo assim, como se estivesse endemoniado. Né? Tem uma questão aí de acharem, né? De acharem que o cara estava sendo possuído pelo demônio. Uma superstição, né? Seria isso, né? Na parte 3, a tensão emocional se intensifica. Nastácia oscila entre Mishkin e Rogojin. Mishkin tenta salvá-la com seu amor puro, mas ela se sente indigna. Um personagem marcante surge, Hipólito, um jovem tuberculoso, nihilista, que desafia o sentido da vida e da morte. Ele tenta suicidar diante dos demais para afirmar sua liberdade, mas falha. O clima da obra torna-se mais sombrio e trágico. Essa parte mais pesada, né? Parte mais pesada do livro. Aqui uma parte do texto dessa parte 3, né? Aqui, ó. Nesse momento, lembrei-me bruscamente de um quadro. Isso aqui é o nosso queridíssimo Hipólito falando, ó. Nesse momento, lembrei-me bruscamente de um quadro que havia visto de manhã em casa de Rogojin, numa das salas mais sombrias de sua casa, por cima de uma porta. Ele próprio mo havia mostrado ao passar e eu ficara, creio, uns 5 minutos diante daquele quadro que, embora destituído de qualquer valor artístico, lançara-me em singulares inquietações. Representava o Cristo no momento da descida da cruz. Se não me engano, têm os pintores o hábito de figurar o Cristo, quer sobre a cruz, quer após a descida da cruz, com um reflexo de beleza sobrenatural em seu rosto. Aplicam-se em conservar-lhe esta beleza, mesmo em meio dos mais atrozes tormentos. Não havia nada dessa beleza no quadro de Rogojin. Era a reprodução perfeita de um cadáver humano, trazendo a marca de sofrimentos sem conta, padecidos mesmo antes da crucificação. Viam-se os traços das feridas, dos maus tratos e dos golpes sofridos da parte dos guardas e da populaça, quando carregava a cruz e caía sob seu peso. Enfim, as da crucificação que ele sofrera durante 6 horas, pelo menos segundo meu cálculo. Era, na verdade, o rosto de um homem que acabavam de descer da cruz, conservava muito de vida e de calor. A rigidez não cumprira ainda sua obra, de modo que o rosto do morto refletia o sofrimento, como se não tivesse cessado de senti-lo. Ele vai até falar aqui o nome do autor da pintura. Foi isso muito bem apanhado pelo artista. Além do mais, era aquele rosto de uma implacável verdade. Tudo nele era natural. Era bem o de não importar que homem após não importa que homem após torturas semelhantes.
Sei que a igreja cristã professou desde os primeiros séculos que os sofrimentos do Cristo não foram simbólicos, mas reais, e que na cruz seu corpo foi submetido sem nenhuma restrição às leis da natureza. O quadro representa, pois, um rosto terrivelmente desfigurado pelos golpes, tumefacto, coberto de atrozes e sangrentas esquimoses, os olhos abertos e marcados pelo brilho vítreo da morte, com as pupilas reviradas. Mas o mais estranho era a questão singular e apaixonante que sugeria a vista daquele cadáver de supliciado. Se todos os seus discípulos, seus futuros apóstolos, as mulheres que o tinham seguido se mantiveram ao pé da cruz, os que tinham fé nele e o adoravam, se todos os seus fiéis tiveram semelhante cadáver sob os olhos, e aquele cadáver devia ser certamente assim, como puderam eles crer em face de semelhante visão que o mártir ressuscitaria? Mesmo a contragosto, a gente diz a si mesmo, se a morte é uma coisa tão terrível, se as leis da natureza são tão poderosas, como se pode triunfar delas? Como ultrapassar quando não cederem elas diante daquele mesmo que havia, durante sua vida, subjugado a natureza, obrigando-a a obedecer-lhe, que dissera Talita cumi, e a menina se levantara, Lázaro, vem para fora, e o morto saíra do sepulcro. Quando se contempla aquele quadro, imagina-se a natureza sob o aspecto de um animal enorme, implacável e mudo, ou antes, por mais inesperada que pareça, a comparação seria mais justo, muito mais justo, assemelhá-la a uma enorme máquina de construção moderna que, surda e insensível, tivesse estupidamente agarrado, esmagado e engolido um grande ser, um ser sem preço, valendo ele só toda a natureza, todas as leis que a regem, toda a terra, a qual talvez nem mesmo tenha sido criada senão para a aparição desse ser. Forte, hein? Forte. Deixa eu ver aqui, continuando aqui mais aqui. Ora, o que aquele quadro me pareceu exprimir é essa noção de uma força obscura, insolente e estupidamente eterna, a qual tudo está sujeito e que nos domina malgrado nosso. Os homens que cercavam o morto, se bem que o quadro não apresentasse nenhum, devem ter sentido uma angústia e uma consternação tremenda naquela noite que destruía de um golpe todas as suas esperanças e quase sua fé. Devem ter se separado presas de um terrível assombro, muito embora cada um deles mantivesse no íntimo de si mesmo um pensamento prodigioso e inextirpável. E se o mestre tivesse podido ver sua imagem na véspera do suplício, teria ele podido marchar para a crucificação e para a morte como o fez? É esta ainda uma questão que nos vem involuntariamente ao espírito quando olhamos aquele quadro. Esse aqui é o Hipólito. O Hipólito, ele tá ali, ele tá fazendo o último, tentando assim, o último show dele antes de morrer. Porque o médico deu a ele 6 meses de vida, meramente 6 meses de vida, e ele tá assim, completamente... assim, ele não quer saber. Ele tá jogando, ele lê uma carta pro pessoal, ele é niilista, então ele joga tudo na cara das pessoas ali. Olha aqui o Mishkin aqui, ó. Mais um, vendo? Mais uma gravura aqui. E o pessoal ao redor dele, ó. Vendo? Mishkin. Parte 4, vamos ver aqui a parte 4 do livro. O clímax da tragédia ocorre. Nastácia escolhe Rogojin e foge com ele. Tomado pelo ciúme e pelo desespero, Rogojin, não vou dar aqui o spoiler, Mishkin o encontra ao lado e, em uma cena comovente, passa a noite com ele em silêncio, segurando sua mão. Mishkin, consumido pela dor, entra em estado catatônico e retorna à Suíça. O final é profundamente trágico e os personagens são esmagados por suas paixões e desilusões. Quer dizer, todo aquele momento, né, que nós vimos, toda aquela ideia que nós vimos do Mishkin totalmente embevecido, tudo aquilo vai chegar no final, chegar no final mal. Deixa eu pegar aqui mais uma passagem aqui, ó. Vai chegar no final mal. Tudo aquilo que ele considerava, entendeu? Ele vai se tornando humano, né? Ele vai se tornando humano. Antes ele estava assim, ele estava no nirvana, e ele vai se desfazendo,
vai virando água até o final. Ele vai se tornando mais humano. Olha aqui, ó. Era claro que o velhote desejava conhecer melhor o príncipe e tinha suas razões para começar a interessar-se vivamente por ele. Pavlientchev era um espírito lúcido e um cristão, um verdadeiro cristão, declarou subitamente o príncipe Mishkin. Como teria ele podido adotar uma confissão que não é cristã? Porque o catolicismo é uma fé que nada tem de cristã. Ó, o Mishkin, tá vendo? Seus olhos fulguravam e olhava em redor de si como para abarcar toda a assistência de um só golpe de vista. Ora, isso é ir um pouco longe, resmungou o velhote, lançando a Ivan Pietrovitch um olhar de surpresa. Então o catolicismo não é uma confissão cristã? Perguntou este último, voltando-se na sua cadeira. Que é então? É antes de tudo uma religião que nada tem de cristã, replicou Mishkin, com viva emoção e num tom excessivamente cortante. Eis o primeiro ponto. O segundo é que, na minha opinião, o catolicismo romano é pior que o próprio ateísmo. Sim, isso aqui é o Dostoiévski, tá, gente? Isso aqui é o Dostoiévski falando pela boca do Mishkin, tá? O Dostoiévski. É a visão dele sobre o catolicismo romano. É pior que o próprio ateísmo? Sim, é esta a minha opinião. O ateísmo se limita a proclamar um nada, mas o catolicismo vai mais longe. Prega um Cristo que ele desfigurou, caluniou, vilipendiou, um Cristo contrário à verdade. Prega o anticristo, juro-lhes. É desde muito tempo minha convicção pessoal e me fez sofrer a mim mesmo. O catolicismo romano crê que a igreja não se pode manter sobre a terra sem exercer um poder político universal e apregoa. Non possumus. Para mim não chega mesmo a constituir uma religião. É, para falar com propriedade, a continuação do Império Romano do Ocidente. Tudo nele está subordinado a esta ideia, a começar pela fé. O Papa apropriou-se de um território, de uma soberania temporal e brandiu o gládio. Desde então nada mudou a não ser ter se acrescentado ao gládio, espada, né? A mentira, a intriga, a impostura, o fanatismo, a superstição e a perversidade. Zombou dos sentimentos populares. Zombou dos sentimentos populares. Ele faz uma crítica aqui feroz ao catolicismo, viu? Mais sagrados, mais puros, mais cândidos, mais ardentes. Tudo foi trocado por dinheiro, por um miserável poder temporal. E não será isso a doutrina do anticristo? Como não haveria o catolicismo de engendrar o ateísmo? O ateísmo saiu do próprio catolicismo romano. Foi pelos seus adeptos que ele começou. Poderiam acreditar em si mesmos? E fortificou-se com a aversão que inspiravam. É o produto da mentira deles e de sua impotência moral. O ateísmo é entre nós a incredulidade. Não se encontra ainda senão em certas castas. Entre os desarraigados, segundo a felicíssima expressão de Evgeny Pavlovitch. Mas lá na Europa, são massas enormes de povo que começaram a perder a fé. Outrora sua irreligião provinha da ignorância e da mentira. Hoje deriva do fanatismo e do ódio contra a igreja e contra o cristianismo. Ele mata, ele estraçalha a igreja católica aqui. É o Dostoiévski, gente. É o Dostoiévski falando. Não é o Paulo, tá? Não é o Paulo. É o Dostoiévski. Vai reclamar com ele. Aí você vai dizer que Dostoiévski não tinha razão? Hein? Não vai. É? Aqui, ó. Dostoiévski. Né? Ele vai continuar aqui batendo, ó. Batendo. Isso aqui para mim foi até hoje o escritor que melhor bateu na Igreja Católica. Disparado. O católico parou aqui, ele não lê mais. Ele não continua. Ou ele faz como o Olavo, por exemplo, que eu não vejo ele falando. Se vocês aí, falem para mim nos comentários onde o Olavo fala desse livro Idiota, que eu procurei, mas eu não encontrei. Fala aí nos comentários, entendeu? O que você acha o que você acha dessas palavras do Dostoiévski sobre o catolicismo? Você, católico. Olha aqui, ele continua. Ó. Não se esqueça de que o socialismo é também ele um produto do catolicismo. E de sua essência.
Como seu irmão, o ateísmo nasceu do desespero. Representa uma reação moral contra o catolicismo. Visa a apropriar-se da autoridade espiritual que a religião perdeu, a estancar a sede ardente da alma humana e a procurar a salvação não no Cristo, mas na violência. Aqui, como no catolicismo, vemos pessoas que querem assegurar a liberdade pela violência, a união pelo gládio e pelo sangue. É proibido crer em Deus, é proibido possuir, é proibido ter uma personalidade, fraternidade ou morte ao preço de 2 milhões de cabeças. Foi dito, vós os conhecereis pelas suas obras, e não vades crer que tudo isso seja anódino e sem perigo para nós. É preciso reagirmos, e o mais depressa possível. É preciso que nosso Cristo, que guardamos e que eles nem mesmo conheceram, resplandeça e repila o Ocidente. Devemos agora erguer-nos diante deles, não para morder o anzol do jesuitismo, mas para infundir-lhes nossa civilização russa. E que não nos venham contar que eles sabem pregar com elegância, como alguém o disse ainda há pouco. É aquela visão, né? Aquela visão russa do cristianismo. Tem uma visão russa aqui, que como é que é aquele... esqueci o nome daquele ideólogo russo, eu não vou lembrar o nome dele, que o Olavo, inclusive, teve o debate, eu vou ver aqui, eu vou lembrar. Lembrei, o Dugin. O oslavismo. É oslavismo? Não, deixa eu ver se eu vou lembrar. Eslavismo, não lembro o nome dessa filosofia, que é a filosofia do Dostoiévski. É a filosofia do Dostoiévski, que é a filosofia de como, né? De como como é esse cristianismo russo, né? Como é esse cristianismo russo. Olha aqui, ó. Olha só isso aqui. No finalzinho do livro aqui, sem tentar dar muito spoiler, eu não quero dar spoiler, porque eu acho interessante que você leia esse O Idiota. Eu dei uma geral aqui do livro, mas eu não quero dar o que rola realmente aqui no livro, na geral. Eu acho que vale a pena você ler o livro. Vale a pena você ler o livro. Olha só aqui, ó. A situação dos personagens. Isso aqui no capítulo 9, no final, na parte 4 aqui, ó. A situação dos personagens de nossa narrativa modificara-se nesse intervalo a tal ponto que nos seria extremamente difícil ir mais longe sem entrar em explicações particulares. Entretanto, sentimos que nosso dever é limitarmos a uma simples exposição dos fatos e obtermos, tanto quanto possível, desse gênero de explicação. Aí ele vai aqui dar uma... Ele vai dizer aqui, o narrador, né? Ele vai dar uma geral do que aconteceu com os personagens aqui, né, nessa última parte aqui, o que aconteceu com os personagens, todos eles, vai dar uma geral, e ele vai também dar uma geral assim, sobre o que aconteceu com o Mishkin, com a Anastácia, com o Rogojin. Ele vai dar um happy end, né? Um happy end para os personagens. Ele vai dar um happy end aqui para a turma. Vai falar o que rolou aqui com cada um, etc, etc, etc. Se você assistir o filme do Kurosawa, como eu falei, você vai ter uma ideia, mas não é o final do filme do Kurosawa, não dá muito, não entrega muito o que aconteceu, tá? Só lendo mesmo. Aí você vai ler aqui as 600, 700 páginas deste livro espetacular, esse livro espetacular, que eu vou ter, assim, eu não vou dar tudo, porque senão você vai acabar tendo tudo mastigado e você não vai ler. O Idiota é uma obra-prima do realismo psicológico. A complexidade dos personagens e a profundidade filosófica fazem dele um dos romances mais estudados da literatura mundial, inclusive com um filme clássico, né? Que aí a gente tem mais ainda, que a gente tem um clássico indiscutível do cinema, que é justamente o Idiota do Kurosawa, né? Fazem dele um dos romances mais estudados da literatura mundial. É considerado um retrato das lutas internas entre o bem e o mal que habitam a alma humana. O Idiota, Fyodor Dostoiévski, o clássico dos 5 anos do canal Paulo Darra, 1970. Só para trazer aqui, para eu fechar aqui com chave de ouro, né? Com chave de ouro, nós temos que ver, né?
que ele ainda vai citar, várias vezes, ele cita várias vezes no livro o Turgenev, aqui ó, no livro ele cita o Turgenev, vai citar também o Gogol, beleza? Almas Mortas, ele cita o Gogol várias vezes, eu não poderia deixar de falar desses dois. E temos que trazer também aqui, para quem quer, né? Para quem quer ler um clássico da literatura mundial, Tolstói, né? Guerra e Paz, Arroz de Festa, né? Vai mostrar aqui que eu, para entrar aqui no vídeo aqui, esse Guerra e Paz meu do Tolstói aqui, para você ter aqui no canal. E vou mostrar aqui mais uma vez, ano passado eu mostrei, eu acho que no aniversário de 4 anos do canal, eu trouxe esse pôster aqui, né? Com, ó, Os Imortais da Literatura Mundial, de 1970. Aqui, ó. Vendo? Esse pôster que eu tenho, ó. Vendo? Os Imortais da Literatura Universal, reunidos pela primeira vez numa coleção monumental, que foi lançado pela editora Abril na década de 70 do século passado. Tá vendo aqui? E eu tenho o pôster. Aqui, ó. Tem o pôster. É mais fácil achar o livro do que se encontrar esse pôster aqui. Vendo? Ó? Em todas as bancas de 15 em 15 dias, as obras célebres do gênio humano. Aí vai ter o Simões Karamazov, e vai ter todo o material, inclusive esse Almas Mortas aí. Vendo? Vendo? E eu tenho aqui também, para ilustrar, isso aqui saiu no primeiro, Os Imortais, do Dostoiévski, né, dos Karamazov, com a biografia do Dostoiévski. Vendo? Carta do editor. Eu tenho isso aqui, é raríssimo, gente. Aqui, Os Imortais. Vendo? E aqui, o Dostoiévski, o segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar o motivo de viver. Vendo? Dostoiévski, que vai estar na biografia um dia, quando eu fizer a biografia do Dostoiévski aqui para o canal, do Joseph Frank, eu vou trazer este material também aqui, que isso aqui é um resumo da vida do Dostoiévski, e eu trouxe isso aqui, se eu não estou enganado, no vídeo dos Irmãos Karamazov do ano passado, do aniversário de 4 anos do canal. Se você não assistiu, assista, porque vale muito a pena aqui, ó. Olha só aqui. Tô fazendo um bis disso aqui para o aniversário de 5 anos do canal Paulo Dharma 1970. Beleza? Aqui. Maravilha, né? O Dostoiévski aqui, né? Beleza, gente? Mais isso aqui, ó. Isso aqui que eu trouxe, um postinho, e mais este aqui. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Feliz 5 anos de canal Paulo Dharma. Feliz 5 anos de canal Paulo Dharma. Hoje eu trouxe um pouco, não foi tudo, deste livro clássico, O Idiota, do Dostoiévski, este aqui, de 1869, um clássico da literatura universal da Penguin, com tradução do Rubens Figueiredo. E essa aqui é a tradução do, para eu não esquecer, para eu também não colocar da José Aguilar, deixa eu ver o nome do tradutor aqui, Oscar Mendes, é a tradução do Oscar Mendes desta edição aqui, o que eu tenho. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você quiser alguns dos livros aqui do Dostoiévski, se você quiser aqui o Guerra e Paz, se você quiser comprar o Guerra e Paz, se você quiser comprar qualquer outro aqui que eu falei, você entra aí no link da Amazon, que eu vou deixar aí embaixo, e você adquire esses livros. Beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Hoje, aniversário do canal, eu trouxe 5 anos, né? 5 anos do canal, eu trouxe o Dostoiévski mais uma vez aqui para fazer a festa, para nos abrilhantar com essa maravilha que é O Idiota. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.